nota que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM Rio, pelo site www.radionsc.com. Hoje, dia 20 quanto mesmo? Hoje, 2014, eu acho. 2014? Hoje é 14, exatamente. A gente não fez o programa semana passada, que foi 7 de setembro. Isso aí, foi 7. 14. Eu, antes de apresentar a convidada de hoje, eu queria fazer menção a um projeto aqui do nosso ativismo, da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, que, por então nosso intermédio, a gente buscou junto ao vereador Carlos Eduardo, aqui da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, e levamos a ele um pleito de que a gente tivesse uma data anual no nosso município, para a gente, não digo celebrar, mas para a gente dar relevância a uma doença chamada DPOC. É uma doença que a grande maioria das pessoas não conhece nem o significado da sigla, mas mesmo quando a gente fala na doença sem a sigla, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, isso não esclarece as pessoas. É uma doença grave, é uma doença muito prevalente no mundo inteiro e é nada mais, nada menos que a terceira causa de morte no planeta. A maior parte dos casos de DPOC são produzidos por uso de tabaco, né, pelo fato do indivíduo ser dependente de nicotina e consumir tabaco sob várias formas durante décadas, e a gente entende que uma doença com essa importância sanitária deveria ser melhor conhecido pelas pessoas, até porque o diagnóstico, quanto mais precoce for feito, melhor o desfecho para os pacientes. E o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa vai apresentando os sintomas da doença, que basicamente a gente poderia dizer que são duas coisas, né? A falta de ar, a dispneia aos esforços, inicialmente aos grandes esforços, já no final, se a doença não for controlada, já aos pequenos esforços. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem tomar banho de chuveiro porque aqueles segundos que ele prende a respiração já o descompensam. O segundo motivo que a gente vê para DPOC é a poluição ambiental, né? Poluição atmosférica, seja também a poluição interna ou a poluição externa. Por exemplo, na África há muitos casos de DPOC porque as pessoas cozinham em fornos a lenha. E esses fornos, essa fumaça que emana da madeira, que é um tipo de alcatrão também, e que é uma dos responsáveis pela instalação, pelo desenvolvimento da chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. Do ponto de vista, assim, da dupla que forma esse conjunto, é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. O enfisema pulmonar é caracterizado mais por falta de ar e a bronquite crônica mais por tosse produtiva, com bastante secreção. Normalmente você tem a prevalência de um ou de outro paciente, outro tipo de manifestação. Então, pessoas que têm muito enfisema e um pouco de bronquite crônica e vice-versa. Então, dia 19 de setembro, a gente escolheu essa data por ser a data de nascimento de uma sumidade médica que nos deixou há alguns anos por uma leucemia, o professor José Rosenberg.
Então, como ele nasceu no dia 19 de setembro, a gente escolheu essa data para ser aqui no Rio de Janeiro. Esse é o primeiro município dos 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios do país a ter uma data com essa relevância. Uma lei que eu vou colar aqui, a lei número 5.768, uma lei de 10 de julho de 2014. Portanto, nós já fizemos 10 anos que essa lei está vigindo e ela tem o nome de Semana de Conscientização da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, volto a dizer, terceira causa de mortes no planeta. Em boa parte dos casos, ela não aconteceria se as pessoas não tivessem lá atrás começado a fumar. Mas isso serve para quem não começou a fumar, isso serve para os adolescentes, livrem-se desse risco não começando a fumar. Mas serve também para os atuais dependentes de nicotina para que se esforcem em largar o cigarro, inclusive porque o Sistema Único de Saúde dota equipes e medicamentos para ajudar essa cessação. Então, dia 19 de setembro, dia de conscientização da DPOC. O nosso tema de hoje no programa, ele foge um pouco à nossa rotina, que é mais voltada para a área da saúde, mas nós já abordamos diversos aspectos aí que não tem a ver com a saúde. Você, Leila Mariatti, vai ser um desses casos, né? Nós não vamos falar sobre a saúde física humana, mas também poderíamos dizer que é a saúde das cidades também, né? A minha convidada, então, Leila Mariatti, é arquiteta e urbanista. Trabalhou muitos anos, eu vou também colar aqui, no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH. E o tema do programa de hoje vai ser sobre as APACs, que significa, tradução da sigla, Área de Proteção do Ambiente Cultural. Então a gente vai tentar dissecar isso, que não é uma coisa do dia a dia das pessoas, né? Mas para eu te entrevistar, eu fiz uma pesquisa sobre o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que é um decreto-lei de julho de 2012, que foi ratificado em dezembro de 2012, aqui no Rio de Janeiro, na cidade. Então eu queria que você se apresentasse, o Leila Mariatti. Eu sempre peço aos meus convidados para falarem um pouquinho por que das suas escolhas, né? Uhum. Por que você escolheu ser arquiteta e depois também ampliou para o urbanismo, né? Boa tarde a todos, Alexandre, obrigado pelo convite. A gente que agradece. É um prazer. Vou tentar explicar mais ou menos, porque o conteúdo é sempre enorme, né? Sim. Mas vamos conversar e eu vou tentar explicar mais ou menos sobre a minha profissão, a minha área, né? Por que você escolheu? Então, eu escolhi essa área. Meu pai era do Banco Central e minha mãe era uma artista. Ela não trabalhava fora, mas ela era uma artista. O que ela fazia? Ela pintava quadros, ela pintava porcelana maravilhosamente bem. Tudo que era de artesanato, de coisas assim, ela se interessava e fazia muito bem. Tapeçaria, ela fazia tudo muito bem. Como é que era o nome dela? Maria da Penha. E o papai? Iedo. São vivos ainda, não? Não, Uhum. Infelizmente não. Uhum. Mas aí, assim, eu sempre tive essa parte, esse dote também artístico, de querer aprender artesanato, muito nova, fazia muitas coisas, e tudo que eu pensava, vou fazer, eu pintava também. Teve uma época que eu pintava tênis, pintava quadro, eu fui fazendo assim muitas coisas também de artesanato, de artes, né? Uhum. Aí quando chegou na faculdade, eu achei que a arquitetura era uma área que me interessaria. Cheguei a fazer também a Escola de Belas Artes por um período. E então essa parte sempre foi assim o que eu gostava, que eu percebi que eu gostava mais de fazer, né? Aí, antes de eu ir para a prefeitura, eu trabalhei muitos anos no INSS. Muitos. E no setor de patrimônio imobiliário.
Aí depois eu... Já como arquiteta? Não, lá no INSS Não. não era arquiteta. Eu entrei muito nova, era nível médio, Tá. mas mesmo assim fiquei lá muitos anos. Aí depois eu fui para a prefeitura já como arquiteta. Aí na prefeitura eu tive a sorte de ir para esse setor do IRPH. O IRPH já teve vários nomes, por isso o decreto você viu aí, né? E o IRPH, e fui para a gerência de projetos. Na gerência de projetos foi assim uma maravilha, porque eu conheci pessoas incríveis, sabe, arquitetos sensíveis, criativos, a gente falava a mesma linguagem, sabe, porque no INSS não, tinha de tudo, as pessoas eram formadas, mas engenheiro, isso, aquilo, várias áreas, né? E na prefeitura eu encontrei a minha turma, né? Todo mundo no mesma ideia, mesmos pensamentos, e nessa época que nós entramos, foi concurso, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pós-graduação de restauro. Todos os Eu li isso do seu currículo e fiquei curioso. O que seria esse restauro? É restauração, né? Restauração do que exatamente? Geral, né? De prédios. A gente aprendeu como você diagnosticar, como se fosse um médico, né? Os problemas de um prédio. Por exemplo, nós participamos fomos visitar, né, a restauração do municipal. Então, a restauração do municipal não é aquela beleza, aquela maravilha. Nós participamos também fomos também a uma visita ao Cristo. Então nós tínhamos muitas oportunidades, nós fomos lá na cabeça do Cristo, naqueles andaimes, tem fotos nossas debaixo do braço do Cristo, sabe? Então, você entra por dentro do Cristo? Não, na época da restauração do Cristo, eles botaram os andaimes por fora. De baixo até acima. E a gente subia, a vista maravilhosa do Rio de Janeiro, né? Uma emoção, uma coisa assim incrível. A Candelária também. Então nós participamos de várias coisas assim, sabe, inesquecíveis mesmo nesse setor, né? E esse setor, a importância dele é que ele é responsável, o setor que eu trabalhava, por bens tombados. Me fala uma coisa, a sigla IRPH é Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Fala um pouquinho sobre essa questão da nossa cidade e o patrimônio da humanidade. O que significa isso? Olha, é o que eu falei. Essa secretaria, o Instituto, no caso, já teve vários nomes. Já foi subsecretaria. Então, uma determinada época, criou-se esse nome. Entendeu? Mas o Rio é considerado um patrimônio da humanidade, a cidade? Várias coisas, né? E são pontos, né, que são considerados, analisados para serem patrimônio da humanidade. Diz alguns aqui da nossa cidade, você lembre. Talvez o Pão de Açúcar, o Cristo, assim, de cor, assim, relacionar, não sei, mas tem, né? Patrimônio da humanidade no Norte, Nordeste. Sim. Mas o nosso setor de projetos era ligado a bens tombados do Rio. Esse nome foi um nome escolhido na época, entendeu? No dia que a gente sempre pede aos convidados que deem o nome do programa, né? E você sugeriu um nome que eu botei no título aqui, que o título que nós demos foi isenção de IPTU, você tem direito, mas depois vinha um nome que eu não coloquei, porque no YouTube não aceita nome muito grande. Era a questão dos prédios tombados ou preservados. O que significa? Qual é a diferença entre um prédio tombado e um prédio preservado? Não, então, um bem tombado, ele tem que respeitar, ele tem requisitos, né? Se aplica também ao preservado. Requisitos básicos de fachada, ele tem a história dele. Para ele ser tombado, ele tem que ter uma história, ele tem que ter aspectos arquitetônicos valorosos, ele tem que ter características, né, do bairro, até mesmo afetivo, o que ele representa para aquelas pessoas do bairro. O preservado também. Só que na hora da cobrança de um para o outro, o bem tombado é mais exigido. Ele não pode praticamente nada.
Você não pode mexer em nada ali. Não, você pode, mas é isso que eu estava explicando. Sobre esse setor que eu trabalhava, ele era responsável por análise de qualquer processo, qualquer alteração, qualquer intervenção nos bens tombados. Então, o que acontece? Você tem um bem tombado, que já sabe, caracterizado como tombado, decreto, aquelas coisas todas. Ele é escrito no tombo, quando é tombado. O que é escrito no tombo? É um livro, um livro do tombo, de tombos. Ele é escrito lá no livro, aí é dividido em artístico, paisagem, tem várias definições, divisões do tal do livro. Então, ele é tombado. Tá. Já fica certo que ele é tombado. Qualquer coisa que a pessoa vá fazer, qualquer intervenção, você pode fazer, mas você tem que obedecer aos requisitos de preservação daquele bem tombado. Então, por exemplo, todos os técnicos, no caso, né, os arquitetos, nós lá, quando trabalhávamos lá, a gente analisava. Você chegou com o seu projeto, a gente vai analisar. Olha, isso aqui pode, isso aqui é muito bom, isso aqui não pode, isso aqui você não pode pintar dessa cor. O objetivo é conservar da maneira mais original possível. Né? Algumas coisas a gente libera, muda. Então, cada caso é um caso. Então, a pessoa vai lá e a gente dá as orientações. A gente vai no imóvel, faz uma vistoria no imóvel, né? Vê o que assim, uma coisa que isso pode, não, essa pintura pode ser um pouquinho mais escura. Todas as orientações vêm do nosso setor, entendeu? Porque o bem tombado e o preservado ele é um pouco menos, mas ele também praticamente são as mesmas orientações, a gente dá as mesmas orientações. E quem pede o tombamento? É o dono do imóvel? É a comunidade? Quem é que toma essa iniciativa? Depende, por exemplo, você pode ter uma casa de família sua, muito antiga, que você reconhece que ela tem características, né, históricas importantes. Você vai à prefeitura e aí é exigido, porque são vários setores. Tem o setor de pesquisa, de obras, de projetos, que era o meu. São vários setores, arqueologia, várias gerências, né? Você vai à prefeitura e você apresenta, olha, eu tinha vontade de tombar esse imóvel. É outro setor, não é o meu. Aí a pessoa vai dizer, você traz esse documento, traz aquele, traz histórico, traz fotos, traz, né, monta um processo. E aí ele é analisado por esse setor para ver se ele realmente tem as características para ser tombado ou não. E qual é o objetivo, por exemplo, se eu tivesse assim, qual é o meu objetivo em querer que meu prédio seja tombado? O que isso muda? Assim, um prédio tombado, para nós arquitetos, é uma coisa assim importantíssima para a cidade, entendeu? Porque depois eu vou falar das APACs, né? E aqui eu trouxe o guia das APACs para te mostrar, e te mostrar aqui o do Leblon, que é o que a gente conhece bem. Se a gente não preservar esses imóveis que são tombados, amanhã ou depois acaba a nossa história, a nossa memória afetiva do bairro. Eu me lembro, eu era jovem, quantas coisas já foram demolidas no Leblon. Eu até hoje lembro da Casa dos Anõezinhos, não sei se você conheceu. É, claro. Não é? A Casa dos Anõezinhos. E por aí vai, quantas e quantas casas. As Anõezinhos eram na praia, né? Não, era na General Artigas ou Rainha Guilhermina, era aquela do Zona Sul. Sei. Acho que sei é General Artigas. Né? Então, essa eu estou lembrando, não. Maravilhosas, entendeu? Casas antigas, era tudo baixinho. Hoje em dia você vê cada arranha-céu, cada prédio enorme. Então, para nós, arquitetos, é assim de importantíssimo isso. Eu me lembro que eu estava vendo a abertura da... Eu morei na França, eu fiz a minha especialização na França. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. E eu fiz a minha especialização médica numa cidade chamada Estrasburgo, que era fronteira com a Alemanha. E eu ia chegar no serviço na segunda-feira de manhã, eu ia me apresentar, e eu cheguei domingo, fui para um hotel, e depois eu peguei um táxi na segunda-feira de manhã para me deixar na porta do hospital. E aí tinha lá uma Hospice Civil de Strasbourg, era o nome do conjunto. E eu passei por a primeira casa, assim, grande, que tinha uma placa, 1493.
E eu achei que aquilo ali era o número que porque os serviços eram em casas de 2 ou 3 andares. A cirurgia torácica era num lugar, a cardiologia em outro, mas tudo baixinho, 3 andares. Não havia um edifício como você tem hoje aqui, o Hospital da Lagoa, né, o Hospital do Instituto Nacional do Câncer. E aí eu passando tal, mas aí eu reparei que os outros imóveis, inclusive o que eu fui me apresentar, não tinha número, né? Aí, 2, 3 dias já de serviço, já fazendo alguma amizade, eu perguntei assim, por que aquele prédio ali está escrito 1493? Aí, foi o ano que ele foi construído. Foi meu primeiro choque cultural na França, que eu tive vários, né? Mas esse foi um choque cultural, que eu estava olhando para um edifício que tinha sido construído antes do Brasil ser descoberto. Negócio, né? Toda a história do Brasil veio depois que aquele prédio estava construído. E vendo a abertura das Olimpíadas, aquelas imagens no Rio Sena, em Paris, você via imóveis de um lado e do outro, todos aqueles imóveis, no mínimo ali devia ter 400 anos cada um, né? E seguidos um dos outros, a coisa é longa, não é? E você vendo às vezes a imagem de cima, provavelmente os prédios mais afastados do Rio Sena também devem ser do mesmo período, né? Então, você imagina se tudo isso fosse destruído. Isso. Nós não teríamos a nossa história. Né? Quer dizer, no caso, eu estou me referindo ao Leblon, mas isso serve para o mundo inteiro, Sim. serve para esses bairros todos que estão aqui. Né? Eu estou me referindo ao Leblon, no caso. Mas quanto nós já perdemos do Leblon? Né? Então, a importância de um bem tombado, quer dizer, você perguntou, qual o interesse da pessoa pedir? Eu acho que a pessoa tem uma consciência, né, de que aquilo tem um valor. Sim, histórico. Então, histórico, cultural, afetivo, como eu falei, entendeu? Quer dizer, poxa, eu quero isso guardado, né? Então, a pessoa tem interesse, outros não, preferem demolir para construir um prédio de 4, 5, 6, 7 andares. Isso. Não é? Mas, assim, nós arquitetos, principalmente desse meu setor, a gente preza por isso. E o sujeito que é aceito o seu pedido de tombamento e tal, naquela casa que efetivamente ele está ligado, ele tem benefícios com isso? Então, eu vou chegar lá. O benefício é justamente a isenção de PTU. Só? Não tem outro? Poxa, se eu tivesse a minha isenção de PTU, eu ficaria tão feliz. Sim, entendeu? Mas se a gente imaginar que alguém deixou de construir um prédio por uma questão histórica ou afetiva e só vai ter um abatimento aí de 10 mil por ano, alguma coisa? Né? Em 10 anos. Por 10 anos ele pode ter sempre. Eu vou depois explicar aqui numa segunda parte. Então tá bom. Sobre o IPTU. Ele pode ter sempre, entendeu? Mas, voltando aqui ao que a gente estava falando, esses bens, né, preservados, tombados, eles fazem parte de uma PAC. O que é uma PAC, como você já falou? Isso. Né? A PAC é a área de proteção do ambiente cultural. Mas olha aqui, por exemplo, no Leblon, é uma delimitação. A área, isso foi estudado há muitos anos atrás, a PAC do Leblon é de 2001. 2001. Era o César Maia o prefeito, não? Que eu me lembro eu não estava nem lá, eu entrei em 2008. Porque a minha prima Sônia Rabelo, que já esteve aqui, ela foi procuradora-geral do município do Rio, e eu me lembro que ela tinha uma relação, foi inclusive o César Maia que a convidou, e eu me lembro que nesse período falava-se muito, porque houve discussões, né? Houve casos de pessoas que não queriam que o seu prédio fizesse parte da PAC. O Geraldo, vê se você consegue aí na sua internet descobrir quem era o prefeito que criou as APACs. Não, cada uma é de uma época, né? Não foi exatamente todas criadas. Mas a primeira, né? A primeira eu nem sei, porque eu peguei aqui a do Leblon, no caso. Aí teria que ver aqui qual é a número 1. Prefeito de quando? De quando foi criada a APAC. Em 2000, APAC. Em 2008, era o César Maia. Foi quando eu entrei. Entendeu? Era o César Maia. Se ele teve dois... Essa foi a PAC número 1. Que foi lá da parte da saúde, do centro da Saúde, cidade. o bairro Saúde aqui no Rio de Janeiro.
Deixa eu ver aqui o decreto. Olha o microfone, senão você está falando, mas O decreto. não vão te ouvir. Vamos ver aqui. Saga Saúde Gamboa. 1988. 1988. Essa. A primeira PAC. É, o número 1, né? É. A 1900. 2. Cada um tem o seu decreto, cada um tem seu estudo, cada um tem o seu valor, por que ela foi... Quer dizer, esse PAC aqui, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, em torno do Mosteiro de São Bento, não é isso? Uhum. Onde eu estudei, inclusive. É porque onde meu pai estudou esses também. livrinhos da PAC, eles são super interessantes, porque eles contam a história... Eles contam a história do bairro, eles contam porquê da PAC, qual o valor cada área tem o seu valor, né? Qual o valor claro. dessa área, do século, na época de Pereira Passos. Cada um conta a sua história, como é que foi a divisão, como é que foi a escolha dos imóveis. Aí tem algumas fotos dos bens tombados. E a parte escrita, os bens tombados, eles têm fotos. A parte escrita aqui, ó, no caso do Leblon, toda essa parte escrita são os preservados. Os preservados são um número enorme, os tombados são... Poucos. São não tantos. Escolhidos, né? Aqueles escolhidos. Agora, os preservados são muitos. Muitas. Todas as ruas do Leblon têm imóveis preservados. E se a família se arrepender, não quero mais que seja tombada, pode reverter isso? Ela não? tem que pedir o destombamento. Quem assina o tombamento e quem assina o destombamento é o prefeito. É o prefeito. Então, tudo é analisado, né? Eu nunca participei de nenhum destombamento, mas aí lá em termos de gabinete, de prefeito... E acontecem esses destombamentos? Acontece. Para vocês deve ser frustrante, né? É frustrante, muitas vezes a gente não toma nem conhecimento, a gente só fica sabendo depois. É a nível de gabinete, a nível de prefeito, né? Então, qual é o objetivo... Quando se pensou lá atrás em criar área de proteção do ambiente cultural, que é um nome assim que não fica claro para quem está ouvindo pela primeira vez, né? Qual é a ideia, afinal, a essência da ideia de uma PAC? Então, a essência de uma PAC é preservar aquela área, no caso, por exemplo, essa área aqui do Leblon, né? Que foi considerada como uma área, essa toda vermelha, que foi considerada como uma área importante do Leblon. Uma área importante de uma época, que caracterizava uma época, e a arquitetura era uma arquitetura também da época. Foi estudado esta área. Nesta área estão os bens tombados, preservados e outros. O meu, por exemplo, faz parte. Talvez o seu faça, não sei, tem que olhar aqui na rua. Faz parte da PAC, mas ele não é nada, ele não é considerado nada, porque você não pode pegar um imóvel, outro imóvel, então você pegou uma área, né, e daí esses são tombados, esses são preservados. A ideia é essa. Ou não são nada. Ou não são nada, entendeu? O meu não é nada. Tem os tutelados que também... Está dentro da área da PAC, mas não é nem tombado, nem preservado. Não, nem tutelado. Tutelado seria o quê Também que surgiu agora? É uma escala. Tombado, preservado, tutelado. E o meu, no caso, que faz parte desses últimos, o que acontece? Mesmo o meu prédio, fazendo parte da área da PAC, ele tem que, qualquer obra que seja feita, tem que passar pela prefeitura por esse setor. Mesmo sendo tombado, nem preservado, nem tutelado. Ele faz parte da PAC. Tem outras como é que se diz? Tem outras categorias, tem os bens que são próximos a bem tombado, por exemplo, a lagoa é tombada, então todo aquele entorno da lagoa também tem que pedir autorização. As praias, todos os prédios das praias podem não estar incluídos aqui, mas eles têm que pedir. É uma maneira de preservar justamente, entendeu? As características, por exemplo, um bem tombado, ele não pode ser descaracterizado, não pode ser mutilado, entendeu? O que é um bem mutilado? Você tirar uma parte do bem, entendeu? Fechar uma varanda pode, ou não? Depende, se for tombado, não. Não, aí depende, tem que ver. Hoje em dia a gente já tem um cuidado maior por causa da segurança também, né? Então, algumas, por exemplo, tem aquele prédio ali da Venâncio Flores, não sei se você conhece. Venâncio Flores, uma rua do Leblon, nosso bairro. Isso, do Leblon, na Venâncio Flores, ele tem um prédio que ele tem um varandão, ele é lindo, tem um portal, uma entrada toda de cantaria, assim, bem bonito. E ele tem um blindex, mas o que a
a gerência, os técnicos, arquitetos orientaram. Não vai ser nada com perfil, com aqueles ganchinhos, aquele blindex que você olha da rua, parece que não tem nada. Entendeu? Entendeu? Então, assim, sempre são dadas soluções. A pessoa não fica com o seu imóvel sem melhoramento, entendeu? E também tem outra coisa, tem uma transformação. Você estava falando sobre segurança. O que você ia dizer? Sim, a segurança. Devido à segurança, muitas coisas são aceitas na hora da análise, né? Grades, aquelas coisas. Esse blindex, o prédio é baixinho, a varanda dá quase para a rua. Então, esse blindex, por exemplo, foi autorizado dessa forma por segurança. Então, assim, a análise é feita, né, para cada situação. Nós somos de uma época, você falou aí, em grade, né? Nós somos de uma época que os prédios do Leblon não tinham grade. Não tinham, entendeu? Uma coisa... Outro dia eu estava andando numa rua e todos os prédios têm grade, né? Todos os prédios, não tem um que não tenha. Pequena, grande, comprida, de tudo que é tipo, de tudo que é cor. Horrorosas, né? Eu acho uma pena, né? Às vezes eu fico assim andando pela rua, né? E eu penso, gente, se acontecer alguma coisa, eu não tenho nem para onde correr. Porque os prédios, não dá nem para correr para uma portaria. Não, porque os prédios são tudo trancado. Entendeu? Então, assim, eu acho que a APAC, ela vem, né? Esse estudo todo dos bens tombados, tudo... Vem para isso, né? Para preservar... Memória. Isso tudo. Todas as memórias, né? Você já levantou aqui algumas, né? Eu acho, entendeu? E eu ia falar um negócio que saía um pouco, agora esqueci. Mas é isso. Então, foram criadas as APACs com esse estudo, né? Você, como explorar agora seu lado de arquiteta, quando a gente vê um prédio antigo, no Rio de Janeiro mesmo, você vê ali a Biblioteca Nacional, você vê o Museu de Arte ali na Rio Branco também, né? São prédios de uma beleza, né? Uma coisa... a diferença, por exemplo, lá para Paris, é que Paris é quase toda feita dessa maneira, né? E aqui a gente tem uns prédios isolados que mantiveram as características antigas. O que houve? Não tem muitos, não. Não, no Rio de Janeiro não. Talvez ali na Cinelândia você tem ali o Teatro exatamente. Municipal, a coisa, mas eu digo assim, espalhando pela cidade. O que houve? Você se lembra, assim, em relação à arquitetura, que transformou essa arquitetura tão bonita numas coisas feias, né? Uma coisa quadrada, mas aí é aquela sem história, detalhe né? nenhum. Isso aí é outro assunto, é uma arquitetura moderna, de Niemeyer, de vários arquitetos, não, mas entendeu? todos os fossem iguais ao Niemeyer, estaria bonito. Mas também tem seu valor, não é? Sim. E tem outros que não, Nossa, né? outro dia eu estava lá na praça lá do Leblon, Antero de Quental, olhando para um prédio, aquele monte de aparelho de ar-condicionado pendurado no meio da parede, então, assim, isso aí tinha uns 40 ar-condicionados, uma coisa horrorosa. Isso, por exemplo, num prédio tombado, para ele solicitar isenção de IPTU, isso não é aceito. Ar-condicionado, primeira coisa, ar-condicionado na fachada principal e janelas substituídas por perfil de alumínio. Não peça isenção de IPTU, porque não vai ter. Sim. Vai ter. Se tirar todos os ar-condicionados, contratar uma empresa para fazer um estudo de ar-condicionados laterais ou interno, alguma coisa assim, e as janelas, se voltarem ao sua característica, sua forma original. Você lembra que as janelas dos prédios antigamente elas eram de madeira, abriam, então, aí tinha um ganchinho que você preenchia cada... uns bracinhos. Isso. Né? E tinha o vidro que descia e subia até a metade. Eu morei num prédio assim. Eu também. Eu morei num prédio assim do lado do Antiquários. Do lado do Antiquários. Quando eu casei. Era assim, de guilhotina. Guilhotina que chamava, né? E essa guilhotina tinha uma tranquinha que você fazia assim para a janela não cair. Eu morei no, quase que diria, nasci no edifício Jônia, na Humberto de Campos, no segundo andar, 202, que o prédio da frente para Dias Ferreira e para Humberto de Campos. E embaixo,
No 102, quem morava lá era o seu Curte, o alemão da loja de doce, de tortas, né, mais saborosas, acho que do Brasil. Eu morei num prédio também ali na Dias Ferreira que morava o Chico Buarque. Chico Buarque. A Marieta. Morou Sabe lá. Morei lá. A Gal Costa morava também ali na Venâncio Flores com Humberto de Campos, num prédio de esquina. E João Baldo Ribeiro morava ali do lado acho que é João de Barros, né? O Arthur Ramos, dos dois. Eu sempre confundo essas duas ruas. Estava sempre lá no Tio Sam. Então, assim, né, essas histórias todas, né, da nossa época. Agora, com relação à arquitetura, a evolução da arquitetura, é ligada à história da arte, né? E tem que estudar, tem que ver, né, como é que foi essa evolução. É outro caminho. Que não existe, né? mais nenhum prédio com essas características de antigamente. Não, né? É porque é mais barato. Não. É muito mais caro. Você fazer uma fachada lá com aqueles adereços, era muito... Ornatos, né? É muito mais caro do que eu acho que, eu não sei, eu nunca trabalhei com obra assim, não tenho ideia, mas eu acho que as pessoas não têm mais interesse nisso. Gostam daqueles varandões enormes, daquela coisa mais reta. Lá na Barra é assim, época, né? é momento, é época, entendeu? Agora, como isso foi mudando, eu sei que teve um grande marco na época, né, de Niemeyer, quando Niemeyer era estudante, com vários arquitetos, teve um marco, uma mudança grande, né, a arte moderna, esse negócio todo. Mas eu não vejo assim construírem, né, um prédio com essas características, ornatos, frontões e não sei o quê. Quem tem, conserva, né, até porque tem que conservar. Não. Porque se for tombado. Sim. Se for tombado. Se não for, pode demolir. Né? E tem outro processo, tem que pedir para a prefeitura, para demolição, na parte de urbanismo. É outro caminho também. Você tocou no ponto que eu queria chegar. Eu te apresentei, né? Botei lá no cardio. Você era você é arquiteta e urbanista. A faculdade é arquitetura e urbanismo. A faculdade já é assim? A faculdade é assim, não são duas faculdades. O URB, traduz URB para a gente, que veio dar em urbanismo. O que significa? Quer dizer cidade? Quer dizer, urbe et orbe? Seria parte da cidade. O urbanismo é todo estudo da cidade, das ruas. É o que a Sônia veio falar aqui. Sim, do plano diretor, entendeu? Sônia Rabelo. A Sônia Rabelo veio, né, falar. Vamos botar um link do programa aqui, quando for reeditado. Sônia Rabelo. Então, é outro estudo, é outra coisa muito grande. Na verdade, assim, nesse plano diretor... Aí não pensa só em casas, pensa também em rua. Pensa outra coisa mesmo. Tem praças. Arquiteto que só trabalha com isso, né? Só trabalha com isso? Urbanismo. Né? Há muitos anos atrás, acho que eu era recém-formada, até nem me lembro mais como era o órgão. Era um órgão de urbanismo. Aí eu fui trabalhar, fazer estágio lá, eram umas mesas enormes, entendeu? Com aquelas plantas enormes. É outro estudo, é outra coisa, ligado ao que a Sônia Rabelo falou, né? E você o urbanismo é a cidade, né? Você é ligada à questão cultural também, né? Porque o ambiente cultural aqui, que dá o nome à APAC, né? Área de Proteção do Ambiente Cultural. Esse ambiente cultural, como é que ele se reflete nas pessoas, na vida das pessoas? Como é que ele pode se refletir em um bom ambiente e um ambiente não saudável, não sei que nome se daria, ao contrário de um bom ambiente? Como é que isso reflete no dia a dia das pessoas? Eu volto a falar que, com relação à Sônia Rabelo, o estudo dela... do plano diretor, no caso, né, que são várias pessoas que participam, inclusive até da prefeitura também. A Sônia, eu acho que era do IFAM, não me lembro. Do IFAM. Até mesmo da prefeitura, na época do último plano diretor, um colega meu fez parte. É isso, é estudar para o que é melhor para a população, né? O que em termos de tudo, de saúde, né, de beleza. Eu sempre vejo o lado da beleza, né, do bem-estar, mas são estudos, né, que realmente... A gente às vezes pensa que a cidade está fora da gente, né, e não nós e a cidade é uma coisa só. Me lembro que a gente trouxe aqui e vamos trazer novamente, ele já veio 2 ou 3 vezes aqui, ele é o chefe da pós-graduação da UERJ, nessa parte de educação física.
E uma das coisas que ele trabalha é o ambiente em que as pessoas estão para promover a atividade física. Então, desde a qualidade das calçadas, Exatamente. a iluminação das ruas, enfim, uma série de... Ainda tem a parte dos especiais, né, o PNE, né, que é para as pessoas, piso, acessibilidade, piso tátil nos piso lugares. Tátil para os deficientes visuais. O estudo, eu acho que é enorme, né? Uhum. É enorme, não é só vamos fazer uma calçada, vamos fazer uma pracinha. É um estudo enorme, né? Porque tem que atender a toda essa gama, né, de pessoas, Ontem de mesmo eu vi uma dificuldades. pessoa caminhando ali perto do Nanica, ali na nossa área. Ela meteu o pé num ressalto no piso. Horrível. Ela foi pro chão e ela era pesada. Todo mundo tomou um susto assim. Aí nós fomos ver o que ela tinha tropeçado. É um desnível que não era para ter. Quer dizer, se a coisa fosse... Hoje em dia eu ando na rua olhando essas pedras portuguesas que são de péssima qualidade. Você já foi a Portugal? Sim. Você sabe o que é pedra portuguesa, né? Os calceteiros, né, de Portugal. Quando você olha para as nossas, é cheio de buraco, de irregularidade, de pontas, sabe? É uma coisa, Portugal é um tapete, né? Na Europa é um tapete, né? Verdade. Então, quando eu ando aqui, eu ando com muito medo. Já tive várias você pessoas, sabe que... amigos, parentes que caíram, se machucaram, foram operados. Eu tive eu tenho estudado mortes violentas, porque por causa da minha relação com o movimento do trânsito amigo, né? Um trânsito menos violento. E existem lá umas páginas da Organização Mundial da Saúde que você atualiza as principais causas de morte violenta no planeta todo, e você vê por época. E uma das coisas que as pessoas não têm essa percepção é que queda é uma das principais causas de morte. Se não me engano, ela está ali na terceira causa, mais ou menos. Você tem homicídio, você tem guerra, você tem suicídio, e logo em seguida vem queda. Eu perdi em 2022 o meu sogro na minha casa, que ele gostava de fazer atividade física, ele tinha um preparador físico e tinha uma fisioterapeuta. E ele gostava de manhã andar no corredor. A minha sala é grande, mas o corredor é reto, ele ia e voltava algumas vezes. Dentro de casa mesmo? Não, no corredor do prédio? Do prédio, no hall, né? No hall. Mais ou menos ali uns 20 metros. Caiu, 3 fraturas, acabou complicando no pós-operatório e foi-se embora. Um amigo meu, dileto, querido médico, agora sofreu uma queda semana passada e faleceu segunda-feira. Mas eu acho que aí, assim, a parte médica, né? Eu acho que tem vários fatores, né? A idade, a parte óssea, às vezes a pessoa está com... Sim, mais um motivo para você preservar melhor, cuidar melhor de onde você caminha. Tombo, né? Não é só apenas o tombo, é um somatório. A idade, isso. dificuldade, aí vai... Sim, mas se você tem buraco, se você tem um buraco no meio da calçada, você pode até ser jovem e pode se quebrar, né? Eu acho um absurdo, mas é uma coisa E é uma responsabilidade do próprio prédio, não é isso? Cuidar da calçada. Eu não entendo direito a lei. É, a sua calçada, né? Uhum. Mas não acontece isso, né? Ali mesmo do lado do não meu tem prédio, uma fiscalização atuante? Não tem. Uhum. Olha, meu setor mesmo, a prefeitura está com muito pouco funcionário, porque muitos estão se aposentando, né? O meu setor mesmo que eu trabalhava, né, de bens tombados, eram 7, 8 funcionários. Agora tem 2. Então, como eles podem fiscalizar... E ganhando mal, né? Pelo que se... Ganhando mal. Pelo que se sabe. Ganhando mal. Os dois que bem sobraram ganhando bem mal. Quer dizer, a prefeitura, não só os 2. Sim. Então, assim, eles não têm condição, entendeu? Na verdade, o trabalho da prefeitura, de um modo geral, dessas gerências de obra, tudo, seria fiscalizar, né? Seria multar, né?
Mas não tem. Então, por exemplo, muitas vezes a gente trabalhava com denúncia. Alguém denunciava, aquele prédio está assim, assado nessas condições. Aí a gente ia, porque aí a gente era obrigado a ir. Isso é uma coisa que me chama atenção. Eu estou na área a minha área principal de atividade como ativista é o tabagismo, né? Então, existem várias questões ligadas ao tabagismo que a fiscalização deveria ser mais atuante, como, por exemplo, venda de cigarro para menor, venda de cigarro sem ser em maço, né? Cigarro a varejo, venda de cigarro eletrônico, venda de cigarro sem ter a adequação das mensagens, que tem que você, para vender cigarro, você tem que ter um espaço com cartaz que mostre aquelas fotos, imagens de advertências, que a gente chama, imagens de advertência. E aí o que eu vejo é o seguinte, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, mais recente, eu faço isso há muitos anos, umas 2 décadas, porque existe uma lei que proíbe o cigarro ser vendido a varejo. Não pode vender um cigarro, você tem que vender o maço com 20. Não pode ter maço com 10 também, tem que ser com 20. É a lei federal de 1997. Deve perder a qualidade, né? O controle de qualidade de um cigarro. Não, como não é faz? por isso. Abre porque o maço. facilita a entrada de quem tem pouco dinheiro, sobretudo de crianças e adolescentes, que conseguem comprar um cigarro, mas não conseguem comprar o maço. E também prejudica quem está parando de fumar, porque ele fala, vou fumar só umzinho. Então, desde 97 tem essa lei. Essa lei vai fazer, portanto, 30 anos daqui a pouco. Uma lei federal, que serve para todo o território nacional. E eu faço pesquisas em bancos de jornais e revistas, que é o principal, hoje em dia, principal ponto de venda de cigarro. Praticamente 100% das bancas vendem cigarro varejo. Aí você fala assim, mas porque o fiscal ganha pouco, são poucos e tal. Sabe quanto é a multa? Uma multa por você vender cigarro varejo quase em torno de R$3.000. Uma multa. Uma banca de jornal, eu fiz a pesquisa no Leblon, todas vendem. Só ali tem 40, 50 mil reais de multa. Então não é problema de dinheiro. É problema de, de entender que é importante para a população, que essa lei não foi criada à toa. Quer dizer, não foi à toa que as pessoas dizem os proprietários dos prédios têm que cuidar das suas calçadas. Não foi à toa, deve ter sido muito estudo que mostrou os acidentes e tal. Na verdade, assim, eu estou falando da minha secretaria, no caso. Que no caso também não era fiscal. Pois é, mas aí eu imagino o que acontece nas outras, né? Essa dificuldade pessoal. O próprio INSS, que eu falei, né, que eu trabalhei há anos atrás, na minha época, ali na Pedro Lessa, não sei se você conhece, na Rua México, entre a México e a Graçaranha, ali o INSS era a superintendência. Todos aqueles andares eram pinhados de funcionários, entendeu? Agora, um andar inteiro tem um funcionário, 2. Vamos fazer um intervalo. Geraldo já sinalizou aqui uma música sobre cigarro do nosso movimento, e daqui a pouco a gente volta. Sim. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu
música. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música. Respiramos melhor, o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor, o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música. Respiramos melhor, o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor, o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Programa Viva a Voz Saúde, 14 de setembro de 2024, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, uma queridíssima aqui, pertinho da praia de Copacabana, em frente à Praça Cerzedelo Correia, que é uma praça famosa aqui no bairro, e num conjunto, faz parte de um conjunto da Igreja Nossa Senhora de Copacabana, que é onde fica o nosso estúdio, o estúdio da Rádio NSC. Nós estamos batendo um papo aqui sobre um tema apartado da questão da saúde, que é o normal nosso, conversando com uma amiga querida, amiga de bairro, amiga de coração, que é a Leila Mariatti, que é arquiteta e urbanista, e tem uma vivência grande na parte de patrimônio cultural e trabalhou no IRPH, que é um instituto, eu tenho que colar, Rio Patrimônio da Humanidade. E nós estávamos conversando, no meio do primeiro bloco, a gente conversou sobre o Ceará Cidade, que era patrimônio mundial, e a Leila fez uma pesquisa rápida aqui, eu vou pedir ela para ler quais são os movimentos, os monumentos, ou quais são os imóveis que são considerados patrimônio mundial aqui no Rio de Janeiro. Ela já me adiantou que seriam 15, né? Aqui os lê devagarzinho aí, quais são esses? Mais. Esses são alguns, né? Então. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Teatro Municipal, Lapa e seus arcos,
Lapa e seus arcos, né? Toda aquela região da Sim. Lapa, né? E os arcos da Lapa. Então, não é só um monumento, Sim. né? Pode ser uma área. Estádio do Maracanã, Igreja Candelária, da Candelária, Jardim Botânico, Sim. o próprio Jardim Botânico, Museu Nacional, Ilha Fiscal, que é linda, maravilhosa. Você sabe que eu não conheço a Ilha Fiscal, é uma vergonha, linda, mas eu não conheço. maravilhosa. Eu sempre tenho dificuldade de saber como é que se vai lá, Nesse como é que meu não se vai. trabalho, a gente tinha essa oportunidade imagino. de ir nos lugares, de conhecer, de inaugurações, olha, muito lindo. Carnaval do Rio. Carnaval do Rio é considerado patrimônio Da da humanidade. Real Gabinete Português de Leitura. Sim. E por aí vai. Ali perto da A Praça Pedra Tiradentes. do Sal, que é ali na Praça Mauá. Pedra do Sal virou um patrimônio da humanidade também. Sim, importantíssimo, Isso. porque lá é o berço do samba, é a parte histórica onde os escravos eles chegaram. chegavam, exatamente. Forte Copacabana, Museu de Arte do Rio, que foi restaurado também, né? Feira de São Cristóvão, e por aí vai. Feira de São São Cristóvão é muitos. patrimônio mundial. Por Que aí legal. vai. Pois é, tem muitos. Muitos. E tem também aqueles que são imaterial, patrimônio material e o imaterial. Então, por exemplo, Biscoito Globo da Praia, essas coisas da Bahia, aquelas cantigas de rosa. sei. Acarajé deve ser. Isso tudo. Aí são patrimônio imaterial. Não Porque realmente é uma coisa que conta uma história, Tem né? muita coisa. Biscoito, como é que biscoito? Mas não é do qualquer Globo, biscoito. É Biscoito Globo, não é? Então, assim, essa parte é uma parte muito assim, interessante e quem estuda, esses anos, eu fiquei 10 anos lá nessa gerência, nós fizemos curso na PUC, eu fiz curso de Belas Artes, eu fiz 2 anos de História da Arte, né? 2 anos direto. Fizemos na PUC também, ligada ao urbanismo, à obra, à construção, a tudo, sabe? Do Niemeyer, o que aparece, tudo a gente assistia no IFAM, assistiam várias palestras no IFAM. Então, assim, é uma área muito rica. E assim, é de amor, né? De quem gosta mesmo, de quem sabe. E você às vezes aprendendo, você pode até não gostar, mas às vezes você aprendendo, você começa a despertar interesse. Eu me lembro que a gente tem um amigo, acho que é amigo comum seu também, lá no bairro, que é o Márcio, né? E o Márcio, marido da Magda. Sim. E o Márcio, ele gosta muito dessa questão de arquitetura dos prédios antigos e neoclássica. Ele fazia, juntava os grupos. Isso, né? a gente ia para a cidade e ficava andando ali, por exemplo, Praça Tiradentes, andando e olhando o Real Gabinete de Leitura. Muito lindo também. Real Português Gabinete de Leitura. E aí ele ia descrevendo por que aquele anjo está ali, por que tem 2 torres. Toda arquitetônica, né? E é muito bonito, muito interessante. É muito interessante. Olha, é um estudo assim muito vasto, entendeu? A gente estuda, aprende, e aí você volta de novo e acaba esquecendo uma coisa, volta para lá. É muito interessante mesmo. Eu propus ao Márcio, e aí eu já vou estender isso a você. Você sabe que eu edito muito vídeo, né? Eu produzo muito, meu canal tem mais de 1.600 vídeos, a maioria com foco na saúde. Mas aí eu propus ao Márcio aquilo que ele fazia com um grupo pequeno de amigos, que a gente pudesse aproveitar hoje as redes sociais e a gente pensasse em criar pequenos vídeos. Mas você tem esses vídeos todos gravados, Não, eu quero fazer acontecer. E por isso que eu estou estendendo a você já esse convite também. Porque aí a gente poderia, por exemplo, ir no Teatro Municipal e filmando aquilo e descrevendo aquilo. O que tem aqui de característico de que época? Isso quer dizer o que exatamente? O que é esse neoclássico? O que é esse clássico? Porque as pessoas também poderiam despertar. O interesse das pessoas poderia ser despertado a partir do momento que ela conhecesse. Mas no próprio Teatro Municipal, como em outros também órgãos, eu acho que bens desses tombados, tem visita guiada. Sim. Aí eles sabem tudo, pode Sim, dizer. mas o problema Porque no nosso caso a gente teria que estudar, eu não sei de cor, teria que estudar. Sim. A visita guiada já tem toda aquele resumo. Sim, mas o que a gente gente queria
botar isso na rede social. Para alguém que estiver lá em Manaus poder ter acesso a essa discussão que a gente estaria tendo aqui não, em loco, por exemplo, na porta do Teatro Municipal. E não há uma necessidade de grande estudo, não, porque eu me lembro que ele descrevia a arquitetura de uma determinada igreja, aí período tal, tipo de arquitetura tal. Aí a gente ia lá e ele dava as características. Ó, isso aqui, essa torre aqui com esse pico para cima torre e tal. Cineira, torre isso frontão, exatamente. Os ornatos, os anjinhos. Isso, e depois a gente fotografava, enfim, é uma ideia que eu botei nesse circuito. Que o Márcio agora está voltado muito para o taoísmo, né? Ele tem uma relação com o monge beneditino lá do Mosteiro de São Bento. Ele está muito ligado nisso. Eu acho que ele se afastou um pouco dessa área. O Mosteiro de São Bento deve ser também da humanidade. E deve ser. É porque é só uma parte. E né? É tombado, né? Eu estava lendo aqui no e o entorno dele, eu acho que também no primeiro APAC que você me deu, é o do Mosteiro de São Bento. Fala daquela área toda. Da área toda, incluindo o monastério. Né? Porque você veja, né, como a gente viu também da Lapa, né, ali da Lapa. Às vezes não são só os arcos, Sim. Não é só o Mosteiro de São Bento, é toda aquela área, o entorno. Sim, o entorno também do bem tombado é uma coisa muito considerada, entendeu? O entorno de um bem tombado. Porque você imagina, né, o Mosteiro de São Bento, de repente constrói um prédio do lado vermelho, todo, entendeu? Não combina com a ambiência, não combina. Então as coisas têm que estar harmoniosas, né? Tudo tem que estar harmonioso. Então, fala da questão do abatimento. Então, agora eu vou falar que... antes eu vou ler para você só uma frase que eu acho muito interessante de um restaurador italiano. Ele fala assim, ó: para bem restaurar, é necessário amar e entender o monumento, seja estátua, quadro, edifício, sobre o qual se trabalha, e do mesmo modo para a arte antiga em geral. Camilo Boito. Então é isso, é aquilo que você estava falando. Por quê? Porque é uma coisa, sabe, de amor ao monumento, de você olhar aquele monumento, aquele quadro, aquela estátua, né, de uma forma diferente. Então, tem vários restauradores, nós estudamos vários livros no curso lá da pós-graduação de restauração, estudamos vários restauradores com ideias, né, variadas, tudo, muito interessante. Agora, aqui essa outra parte é o que eu comentei, que é o que eu faço atualmente, né? Em contrapartida, esses imóveis históricos cultural têm direito à isenção de IPTU, através do decreto 28247 de 2007. 2007 é que começou essa parte de isenção de IPTU. Então, para isso é necessário o bom estado de conservação dos imóveis, as características decorativas respeitadas, para ele ter direito à isenção, entendeu? Então, o que acontece? A primeira coisa que tem que ser feita, né, o interessado, o proprietário, pedir, né, para a prefeitura a isenção de IPTU através de um certificado. Se o prédio já estiver tombado. Sim, mas tem outra parte. Se ele já estiver tombado, se ele for tombado ou preservado. Se ele for um prédio como o meu, de qualquer jeito eu vou chegar lá, vou dizer, quero pintar meu prédio de vermelho. Não, vermelho não pode. Mas pode branco, bege, não sei o que, barará. Entendeu? Mas o tombado, ele é criteriosamente analisado, o processo. Né? Desde a cobertura, fachadas, ornatos. Normalmente as coberturas, sobretudo quando são feitas depois do prédio pronto, elas normalmente não respeitam o resto do prédio, né? Assim, o padrão arquitetônico. Assim, em termos de materiais, às vezes você é obrigado a substituir. Mas em termos de volumetria, você tem que manter. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa chega lá, pede que quer a isenção de IPTU. Tá bom, abre o processo com a documentação toda necessária da entrada. Aí um técnico, um arquiteto, vai naquele imóvel, vê a situação do imóvel, faz uma vistoria técnica, né? Vê qual é a situação. Não, isso está bom, isso está bom, isso está ruim, isso precisa ser trocado. Aí ele faz um relatório de vistoria. Ele faz um relatório de vistoria com 2, 3, 5, 10 exigências.
e apresenta ao proprietário. Eu já fiz vistorias em prédios que a mudança ia ser tão radical que não valia a pena. Entendeu? Então, o proprietário desiste. Ia gastar tanto dinheiro para valia fazer a pena, reforma não valia a pena. que ele ia economizar com o IPTU. Não valia a pena. Então, agora, tem outros que estão assim, todos prontinhos. Já fiz vistoria em prédios assim que não precisava praticamente nada. Em 3 meses, eu concedia isenção de IPTU para eles. Sim. Então, o fiscal... O arquiteto vai lá, faz esse levantamento, se a pessoa concorda, bom, tá bom, não, eu vou fazer esses acertos. Aquilo se transforma num laudo, que chama laudo de aptidão, que é publicado em DO, e aí, então, com aquele laudo, ele tem direito a 3 anos isento de pagar IPTU. 3 anos só? Para fazer a obra. Ah. O dinheiro que ele economiza desses 3 anos para fazer a obra dele. Aí é que tem que ver se vale a pena ou não, né? Tem que ver quanto sai o IPTU de cada apartamento, no caso, né? E o que teria que ser feito de obra. Aí ele fala, quero sim. Aí o laudo. Com esse laudo, ele tem 3 anos para concluir a obra, sem pagar IPTU nesses 3 anos. Tá. Se ele não cumprir isso, ele tem que pagar retroativamente, os 3 anos. Se ele concluir... O fiscal volta lá de novo para ver se foi concluído. Isso tudo é parte administrativa, é o que eu faço. De abrir processo, de fechar, de ir lá na Mas prefeitura. pelo que eu entendi, que você me colocou no dia que nós conversamos e planejamos fazer esse programa aqui hoje, você me deu assim a ideia, talvez você não tenha dito, mas eu fiquei com uma ideia que, inclusive o nome do programa, que eu volto a dizer aqui, isenção de IPTU, você tem direito. Ou seja, você tem direito, se seu prédio for tombado, o seu imóvel for tombado, a não pagar IPTU. Mas, pelo que eu entendi, tem muita gente que não saberia disso. A maioria não sabe. A maioria não sabe. Não. A maioria que está num prédio tombado não sabe. Uma sabe. lei de 2007. Não sabe. Essa lei vai para 20 anos daqui a pouco. Não sabe. E quando eu me aposentei, eu... comecei a apresentar meu trabalho de uma forma mais, assim, presencial, vamos dizer. Né? Eu ia nos prédios, tentava falar com as síndicas. Primeiro, ninguém me atendia. Segundo, a prefeitura não vai dar isenção de graça, você não consegue nem explicar. Entendeu? Isso não vai dar certo. Gozado, eu fiz um trabalho, uma pesquisa minha, me apresentando, dizendo tudo, com exemplos de prédios que já foram, mas eles não confiam, não acreditam, eles acham que aquilo é balela, que não vai dar certo, mesmo quando sabem. E a maioria não sabe. Então eu fiquei... Agora você confirmando a minha... Não sabe. Por isso que quando eu me aposentei, eu falei, esse povo precisa saber disso. Saber. Essas pessoas precisam saber, é um direito que elas têm e que elas não usufruem, entendeu? Elas têm esse direito. Quando o prédio é tombado, automaticamente o imóvel não já deveria entrar junto à isenção de IPTU? Não? A pessoa tem que requerer? É porque, assim, se todos os imóveis... Tombados, preservados, que você já viu aqui. Sim, são inúmeros. Inúmeros. Esses escritos aqui, você olha, um, é outro, é outro, é outro, é outro, é outro, é outro. E assim, cada prédio tem, sei lá, 10 apartamentos e por aí. Mais se todos fossem pedir isenção de IPTU, ia ser problemático, né? Eu sempre falo... Então, a prefeitura se finge de morta. Entendeu? Você tem o direito, se você quiser, você procura. Eu nunca vi assim ninguém oferecendo, entendeu? Nunca vi. No nosso setor, talvez, porque a pessoa chega lá, mas isso aqui, não sei o que, eu vou ter que fazer isso. É muito... Não, mas a senhora vai ter direito à isenção de IPTU, se a senhora quiser. No meu setor, as pessoas até explicam. O sujeito que pague R$10 mil de IPTU por ano, né, em 10 anos são... Sim, se for um prédio... R$100 mil. Se for um prédio de 10 apartamentos, cada um pagando 10... Sim. 1 milhão em 10 anos. Agora... Já paga o condomínio, por exemplo. Sim, paga muita coisa, né? Paga a conservação do prédio, que o objetivo é esse. Também.
O objetivo sem ser cota de extra você tirar, no condomínio, né? O Aquela famosa cota extra. De você não pagar o IPTU não é para você viajar e ir para a Europa, é para você conservar o prédio. Sim. Entendeu? Esse é o objetivo da prefeitura. Já que ela não pode conservar todos, é uma maneira, ó, você conserva o prédio, mas então você não paga o IPTU. Mas a maioria das pessoas não sabem. Desse livrinho do Leblon aqui, se você me perguntar, talvez eu consegui um da Cupertino Durão. Se conta nos dedos da mão. Um hostel ali da Cupertino Durão, Sim, com São Martim. Sei qual é. Consegui o IPTU dele. E de outras áreas, Glória, outras áreas. O Leblon foi o único que eu consegui. Único? Único. Cheio de foto aqui de prédio do Leblon. Cheio de foto. É inacreditável. Assim, é por isso que eu falei, eu vou trabalhar com isso, eu vou tentar mostrar às pessoas, mas as pessoas nem querem. Um dia eu estava lá em casa com uma amiga e ela falou, esse prédio aqui é da minha amiga. Vou ligar para ela, fulana, seu prédio está aqui no livrinho da minha amiga, que é arquiteta da prefeitura, não sei o que, ela faz sessão de IPTU. Ah, não quero. Mas por que você não quer? Ela faz, ela é de confiança. Ah, não quero. Não, mas olha, ela explica tudo direitinho, não sei o que. Ah, não quero. Pronto. Fiz. Nós temos amigos no Leblon que você conhece. Nós temos amigos no Leblon que você conhece, amigos vários, que eu já falei sobre isso, que têm direito e que não querem. E diz, não, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, amanhã depois eu quero vender, aí não posso. O imóvel, ele não sofre nenhum dano com o bem tombado. Você pode vender, você pode alugar, você pode fazer tudo, só não pode demolir. Sim. Entendeu? Então, e nem mudar muitas características externas. Você tem que tentar manter, entendeu? Como você viu aqui. Só característica externa, né? Característica interna, se você quiser... Não, mas, por exemplo, se você tiver sala e quarto e quiser juntar os dois, não tem problema. Não, aí não. São coisas, mas mesmo assim você tem que ir lá conversar direitinho, mas aí é mais fácil. Tá. Na verdade, você quer manter a volumetria do prédio. Aquela que simboliza uma época, um momento da história, entendeu? Como esse que eu acho lindo da Venâncio Flores, que eu te mostrei aí, com a cantaria toda, a entrada, né? Na verdade é isso. E outra coisa, se o seu prédio não está em condições, é o que eu falei, com o laudo, a prefeitura te dá a oportunidade de botar em condições. Sim. Agora, se você não quer, vai fazer, não é? Mas a prefeitura te dá, olha, você faz isso, você muda isso, você faz aquilo outro. Aí depois o fiscal volta lá de novo para ver se você fez. Esse prédio da Cupertino Durão, eu tive trabalho, porque a fiscal não aprovava a obra de jeito nenhum. Foi uma vez, foi duas, só na terceira vez que aprovou. Porque, claro, você vai pegar um prédio histórico, se bem que o hostel era mais simples, mas ele tinha uma fachada com relevo que um pedreiro, um operário simples não consegue fazer. Então, quando você vai trabalhar num prédio desse, a primeira coisa que eu digo é assim, contrata gente boa. Senão você vai ter dor de cabeça. Contratar o porteiro, o pedreiro ali da esquina, não vai dar certo. Contrata uma firma. Aí a gente tem uma relação de firma. Eu tenho 2 vezes, que são todos restauradores, todos não sei o quê. Esse da Cupertino Durão deu problema, porque a obra não estava realmente em condições, entendeu? Demorou 3 vezes para poder dar. Aí, depois que conclui a obra, que está tudo realizado, tudo nessa última vistoria, nessa segunda vistoria, eles dão aceitação da obra, está ótimo. E aí, então, eles concedem o certificado de adequação, que chama o certificado. O certificado dá direito a 10 anos de isenção, prorrogáveis. Tá. E se o seu prédio está dentro da área da PAC, mas não está tombado, você, pelo fato dele estar dentro da área da PAC, você pode pleitear que ele seja tombado? É assim que funciona, não? Poderia, mas o meu prédio não tem nada para ser tombado, entendeu? Ele não tem, ele é um prédio moderno, com varandas retas. Ele não tem nenhuma característica assim que eu possa alegar, porque aí você tem que dar o histórico do imóvel, né? Construído em tal época, assim, assado, com neoclássico, isso, ou clássico. Você tem que mostrar a história do seu imóvel, o valor do seu imóvel, para que ele possa ser tombado, entendeu? Então, não é o meu caso no meu prédio. Meu prédio é um prédio mais moderno, com varandas. Não é o caso. Quadradão. Quadradão, nada demais, né? Eu só preciso, assim, no caso de uma obra de fachada, de varanda, ter que... A gente manda para a prefeitura, para o urbanismo. Quando o urbanismo vê que é de APAC, eles mandam lá para o meu setor.
Entendeu? A gente manda para o urbanismo. O urbanismo manda lá para o IRPH, no caso, para o setor de bens tombados. Que hoje só tem 2 pessoas trabalhando. Mas tem o outro setor de bens preservados. Né? Eu falo dos 2 porque o tratamento é igual, mas tem um outro setor de bens preservados que tem um pouco mais de funcionários, que aí pega várias áreas, né? São os preservados. Os preservados, depois você dá uma olhada aqui, você vai ver. Eu estou muito curioso com essa lei. Eu trouxe porque eu sabia que você ia gostar de ver. Onde se consegue isso? Isso aqui eu consegui na prefeitura, né? Mas pode-se ir lá e pedir? Não consegue mais. Porque, já acabou. Eu até consegui para o Argolo, sabe? O Argolo engenheiro. Consegui na época para alguns amigos, mas assim... Olha que graça. Mas Paquetá, né? Paquetá mas fantástico. Agora não consegue mais. Pode, assim, tirar xerox se você quiser, se você tivesse interesse, entendeu? Agora não consegue mais, não. Isso aqui, para mim, é Paquetá, importante. Quanta coisa linda, né? Isso aqui, importante... Paquetá é todo área de APAC? Todo? Não, toda. Aqui, ó. Toda a ilha. Toda a ilha. Caramba. E aí dentro tem alguns bens tombados. Isso. Preservados. Outro que eu acho uma graça também, ó. Muito bonito isso aqui. Paquetá é fantástico. Tem gente também, que nasceu no Rio e não conhece Paquetá. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é também, Urca. Outra área fantástica. É uma área que eu tinha vontade de trabalhar lá, que é cada casa linda, sabe? Porque tem uma coisa, quando você faz a isenção de bem, do bem para um imóvel, uma casa, tudo é tratado com aquele proprietário. Fechou, fez. Quando é um prédio de 10 apartamentos, você tem que ter toda a documentação dos 10 proprietários, procuração dos 10 proprietários, aceitação dos 10 proprietários. É uma coisa muito mais difícil. Se um não quiser, não vai. Se um não quiser, acabou. Agora, diferente de uma vila, que a vila tem 10 casas, uma casa só pode ter a isenção. Mas no prédio, não. Então, tem algumas coisinhas assim, sabe? E você, com o know-how que você tem de décadas nessa área, você hoje tem se lançado como uma pessoa que pode ser um intermediário entre essas... Se interessar para as pessoas, se as pessoas tiverem interesse. Né? Inclusive, porque às vezes o programa chega no final e a gente tem que correr para pegar isso. Que depois eu vou reeditar esse nosso programa e vou botar... Escuta, eu vou reeditar o nosso programa, vou botar legenda. E uma das legendas que eu quero colocar são contatos que você queira ou possa disponibilizar aqui para depois a gente escrever. O que você quer que ponha aqui? Eu só tenho e-mail. O e-mail, qual seria o e-mail? Olha, eu vou até dar o que era leila.patrimônio. Leila com Y, né? Leila.patrimônio. Tudo em letra minúscula, né? Eu acho que esse aí era o que eu usava na prefeitura, entendeu? Eu tenho o meu particular. Não, mas seu? É meu. Eu posso te dar depois, confirmar direitinho. Você confirma? Se pudesse dar agora, era melhor, porque aqui tem gente que está nos ouvindo agora e que talvez não veja a reedição do programa. Você não teria como... Então, bota o meu particular, L Mariatti. L sem ponto, né? Mariatti. Mariatti se escreve assim, Maria com TH no final. L Mariatti @gmail.com. gmail.com. L minúsculo. Se você quiser depois... porque eu... Se você quiser depois, você me manda amanhã. Então. Eu acho bom ter um só assim de trabalho, vamos dizer, entendeu? Mas agora, em termos de quem está nos ouvindo hoje, pode mandar uma mensagem para você, até dizer, olha, o meu prédio está tombado, como é que você pode me ajudar? Tem o WhatsApp, que é o meu celular. Qual é? 21 994 56 3300. Repetindo, 21, prefixo Rio de Janeiro, 99456 3300. É o WhatsApp. Então a gente bota aqui. Você tem, dessas redes sociais, você disponibiliza alguma coisa ou não? É mais pessoal? Instagram, Facebook? Eu vou fazer ainda uma rede social profissional. Para o Instagram, provavelmente. Tá bom. Então depois, se você me... Eu quando comecei, eu comecei assim, sabe? Mais boca a boca, com os amigos, tudo. Sei. Mas assim... Não, mas as pessoas estão perdendo, né? Eu acho que é uma coisa inadmissível. Porque, como você mesmo diz, que o seu serviço, obviamente, tenha um custo,
Mas o custo vai ser adequado ao que a pessoa vai receber, né? Como se fosse um advogado, né? Um percentual então, da causa. Como se diz, até um despachante. Tem. Um arquiteto é despachante. Isso. Só que assim, eu sei o caminho das pedras. Claro. Né? Eu sou onde eu trabalhei. E as coisas mudam. Às vezes eu ligo para lá, vem cá, o que mudou agora? Como é que faz agora para dar entrada? Não, e às vezes a gente fica pensando, como eu estava pensando inicialmente assim, pensando no IPTU como uma coisa individual, né? Uma economia para mim, do que eu gasto. Mas, na verdade, nós estamos falando de prédios, com não sei quantos moradores, com não sei quantos apartamentos, né? E isso pode ser um montante bem alto. Eu entrei em contato com um proprietário ali da rua Humberto de Campos, antes de chegar na João Lira. Antes de chegar na João Lira, um prédiozinho do lado esquerdo, tem vários prédios pequenininhos, um prédio lindo, todo certinho, pintadinho de amarelinho claro, com as janelas de madeira branquinha, sem ar-condicionado. Sabe qual é? Sei, em frente ao restaurante português. Sem ar-condicionado na fachada, sem nada, tipo do prédio assim que abre hoje, concede, vai lá, faz vistoria e isenção. Entendeu? Eu falei com o proprietário, expliquei, liguei, mandei. Aí, quando é assim, eu mando um e-mail com a minha apresentação, sabe? O que eu fiz quando eu saí da prefeitura, eu fiz um projetinho, né? Eu mandei, depois voltei a ligar para ele de novo. Não, agora não dá, vou viajar, agora não dá. Falei umas 3 vezes com ele. Depois eu desisti, entendeu? Tem gente que não vai ter trabalho nenhum. Tá tudo pronto. Sim. Tem outros que vão ter mais trabalhos, né? Mas, assim, já que está tombado, então, pelo menos, como você diz, mas é tão pouco, só isenção. Mas é melhor pouco do que nada. Não, mas eu tava pensando no pouco como uma coisa individual, né? Não estava pensando na coisa coletiva, que o prédio não vai pagar IPTU, o prédio inteiro. Os proprietários todos. Porque, às vezes, um condomínio, sobretudo no Leblon, às vezes um condomínio, se não tiver muito apartamento, ele acaba sendo um condomínio caro. Mas o caro para as despesas correntes. Tem um problema na caixa d'água, um problema que é tudo cota extra, que às vezes compromete o orçamento das famílias, né? Não, se você puder ter esse abatimento de IPTU e para reverter para essas obras, né? Não, e outra coisa, por exemplo, são 10 anos de direito você ganha. Os 3 anos para fazer a obra, depois que quando é concedido o certificado, mais 10. Sim. Esses 10 anos, depois, se você não quiser mais, você pode não renovar. Se você achar que não vale a pena, não valeu a pena, foi ruim. Eu acho difícil ser ruim, entendeu? Eu não consigo perceber, assim, o que seria ruim. Você já ouviu alguém dizer isso e justificar? Não. Não. Então, quer dizer, todo mundo se beneficia. Quando você pede. Entendeu? Pede, quer. Porque não faria sentido. Se você 10 anos não pagou IPTU, não, quero voltar a pagar. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu não conheço, entendeu? Mas estou dizendo que tem essa possibilidade. A pessoa não é obrigada a renovar. Não é porque no momento que você vai renovar, você tem que fazer tudo de novo, como se fosse o processo inicial. Sim. Você abre Mas toda se tiver a documentação. Tudo ok, não vai ter que... abre toda a documentação, às vezes é novo proprietário, às vezes não sei o que, entendeu? Então... eu podendo, eu vou divulgar o seu trabalho, porque eu acho que isso vai beneficiar. Eu fico com pena das pessoas, sabe? É verdade, a pessoa tem direito e não faz. E a prefeitura, ela tem outras formas de arrecadação, ela tem como perder alguns imóveis, o valor de alguns imóveis, né? Tanto desperdício que não tem por aí também. Como eu te falei do meu setor, né, da gerência de projetos, uma das partes do trabalho, né, que a gente fazia era dar isenção de IPTU. Né? Saía de lá, fazia, o técnico ia. Agora, fora isso, tem milhares de outras coisas, entendeu? Que é acompanhamento dos imóveis, ver e perceber. Às vezes a pessoa não está interessada, mas a manutenção, uma denúncia, aí entra uma série de coisas. Você falou daquelas placas da Europa, o nosso presidente, na época, IRPH era presidente. Hoje em dia ainda é também. Ele criou um circuito de placas baseada nessa da Europa. Eu não sei se você já viu no Joby, em vários lugares no Leblon. O que exatamente? Circuitos, ele fez vários circuitos. Por exemplo, circuito de bares tradicionais. Então, todos os bares tradicionais tinham uma placa azul, como você disse que tinha, com a data.
a data, e um verbete dizendo, esse bar foi criado na época tal, não sei o que, não sei o que lá, um verbete. Tem no Jobi. Tem no Jobi, tem em vários lugares, entendeu? Com essa placa, que é uma placa que descreve, né, como você falou, o local. Aí, olha, na época nós fizemos, eu participava desse trabalho, circuito do samba, circuito da bossa nova. Eu fui no prédio do Tom Jobim, botar placa, tá aqui, morou Tom Jobim. Tem uma placa que eu me lembro agora, que foi uma placa adotada. Né? Porque, na verdade, quando Machado de Assis morou lá, era numa casa. A gente né? botou. Agora é um edifício. Aí tem lá uma placa. Aqui viveu Machado de Assis. Exatamente. O bruxo. Antigamente era meio retangular. Exatamente. Aí, na época desse meu presidente... Mas isso era acho, meio de bronze, assim. Era uma coisa assim. Na época do meu presidente eram redondas, azuis. Essa é no Cosme Velho, iguais. a casa do Machado, né? Mas tinha a casa do Machado de Assis, eu acho que já com essas placas redondas. Na Lapa, ali numa rua daquelas da Lapa, também tinha... Também. O Clube Renascença, vários. Aí tinha, assim, do samba, de bares tradicionais, bossa nova, da música, de não sei o quê, de cantora. Eram vários circuitos. Que é interessante, quando você fala, você toca em algumas coisas que nos remetem à nossa vida, né? Quando você fala, você falou agora Clube Renascença, eu me emocionei, porque eu conheço o Clube Renascença há 30 anos ou mais. Então, é um nome que te... A Pedra do Sal tem a placa. Você falou em Jobi. Quem é ali da região, o Jobi é um patrimônio, né? De décadas. Muitos, porque agora eu não me lembro. São restaurantes da década de 50, do século passado. Seria uma outra conversa dos circuitos culturais do Rio. Vamos combinar. Muito interessante, muito interessante. Isso tem como acessar, por exemplo, no site da Patrimônio, do RP? Consegue? Circuito dos bares tradicionais, circuito dos artistas, tem várias coisas. Olha, homenagens assim. Vamos falar em homenagem, não tem a ver com o nosso programa, mas me dói ali na Visconde de Albuquerque, né, que é uma rua no bairro do Leblon, indo em direção à Gávea. E ali tem uma rua que eu vou fazer um evento ali, vou filmar isso, vamos levar umas pessoas, vou ver se alguém tem um instrumento musical, um trombone, porque eu acho que em 20 passos acaba a rua. Uma homenagem para Dorival Caymmi. Você sabe onde é a rua Dorival Caymmi? Transversal a Visconde Albuquerque? Tem a rua do batalhão, né, da Polícia Militar. Aquela que sobe da Visconde e vai parar na Bartolomeu. A outra. Uma pequenininha depois? Rua Dorival Caymmi. Quer dizer, o sujeito com a importância que ele tem no país, ele tinha que ter uma avenida imensa que cruzasse bairros. Você vai gostar de ver essa parte dos circuitos que homenageia muita gente. Já tem da arte moderna, tem de não sei de quê. Eu vou pesquisar isso. Se eu conseguir os links, eu vou pesquisar e vou colocar na edição do nosso programa. É tudo azul, são umas placas azuis, sabe? Vou pesquisar. Se você puder também pesquisar e me mandar, entre hoje e amanhã. Aparece, talvez, os verbetezinhos de cada placa, né? Sei, que foi estudado na gerência de pesquisa. Uma outra coisa que eu estou idealizando, e já até consegui de uma amiga que era da prefeitura, também se aposentou, foi minha cliente e hoje é minha amiga. Eu estou levantando o nome de todas as ruas do Leblon e para saber quem são esses homenageados. Ontem eu estava vendo, se não me engano, o general, não sei se foi uruguaios, né, o general Urquiza, né? É uma rua perto da minha casa, perto da sua. Aqui você tem todas as ruas no mapinha. Mas não tem o nome de todas. Eu quero o nome de todas para saber quem são aquelas pessoas, né? O outro foi... O general Urquiza, se não me engano, foi presidente do Uruguai. Tem muito e é muito nome de general, né? Incrível. O Leblon, San Martín, Venâncio Flores, Artigas. Tem mais. Eu acho que é tudo mais dessa área, sabia? Eu acho que naquela época que o Leblon cresceu, as pessoas tinham uma admiração pelos militares, além da conta, talvez. Aqui no livro da Aí bota o Dorival Caymmi numa rua de 20 metros. Aqui na parte do Leblon também, que conta a história toda do Leblon, não sei se você sabe, que o Leblon antigamente era abandonado. O Leblon era o subúrbio da Zona Sul. Hoje em dia você fala no Leblon, onde mora no Leblon? Era o subúrbio da Zona Sul quando eu nasci. Ipanema acabava no Jardim de Alá.
Jardim de Alá, que ele era enorme, assim, ele não era. Depois que ele foi, né? Que juntava a lagoa à praia. E a Gávea também acabava ali perto do Jockey. Dali pra cá era um lamaçal. Lamaçal, um areal. Um areal. Não tinha nada. Como é que mudam as coisas, né? Ô, Leila, foi um barato conversar com você e aprender com você. Vamos trazer de novo, vamos fazer um outro programa sobre essa sua ideia dos circuitos. Dos circuitos. Dos circuitos vamos preparar direitinho, a gente de repente consegue umas imagens. E depois eu saí de lá, ainda continuaram fazendo, entendeu? Quando eu estava lá foi quando começou. A placa foi idealizada por uma arquiteta do meu setor, foi estudada entre nós, estava começando. Mas depois que eu saí, ainda continuo fazendo homenagem. Muito legal. Eu acho que é história, né? Um negócio que faz parte, né? Deveria ser muito mais valorizado do que é, né? Agora, essas placas, elas são interessantes, porque elas dão assim uma salpicada. Eu já vou tentar pegar algumas imagens dessas placas, se você me der o caminho das pedras. Se escrever aí circuito tá bom. De placas, eu chego em casa e já tento, porque o YouTube só deixa eu baixar o programa 24 horas depois. Aí amanhã eu baixo, hoje eu procuro isso. Mas olha, foi um barato conversar com você. É bom sempre conversar. Muita informação. Espero que as pessoas te recebam. Pelo menos te recebam, né? Para você explicar os benefícios que eles podem ter. Se não quiserem, quem perde são elas. Né? Sabe o que isso me lembra? Quando eu ia nas escolas me oferecer, por exemplo, meus filhos estudaram em Santo Agostinho. Eu ia lá me oferecer para trabalhar de graça. Eu posso fazer uma campanha aqui contra o cigarro para os meninos e tal? E tá bom, eu vejo depois. Nunca mais faziam conta. Todo dia encontrei 4 meninos do Santo Agostinho de 6ª série e um da 7ª. Aí eu me apresentei, sou médico, sou pai de 2 ex-alunos da escola de vocês. Vocês podiam me dizer uma coisa? Vocês recebem alguma informação sobre cigarro? Já receberam? E meninos na fase que começa a fumar no Brasil, né? 13, 14 anos. Já receberam alguma vez alguma informação? Esses cigarros eletrônicos, já receberam? Não, nunca. Ou seja, nós vivemos num país que a informação é importante. Você se oferece e não consegue, mas isso aqui é um benefício para o prédio, a síndica não te recebe. É inacreditável. Leila, foi um barato, Geraldo, muito obrigado. Muito obrigado por você ter vindo aqui, Leila, nesse sábado, gastar esse sábado conosco. Alexandre, foi muito interessante, muito bom. Espero que os ouvintes aproveitem também para ver se enquadram na situação que a gente trouxe aqui. E valorizem o patrimônio, né? O patrimônio cultural das suas cidades, dos seus bairros, né? Eu acho, né? Importantíssimo. Então vamos embora. Semana que vem nós vamos repercutir o Dia Municipal de Conscientização da DPOC. Minha convidada é uma médica pneumologista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Que bom. Faculdade de Ciências Médicas, e ela tem muito interesse em DPOC como eu, e nós vamos bater um papo sobre esse assunto, que é uma doença que é a 3ª causa de morte no planeta. Eu acredito. Bom fim de semana para todos. Obrigado para você. Um abraço. Também, tudo de bom. Obrigado, Alexandre. Vai entrar a musiquinha aí, Geraldo?